Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para a gente começar uma série de vídeos que eu acho que vai ser muito legal, tanto para mim quanto para vocês. E a gente vai falar, na verdade, vai ser um guia incrível que eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão começando, os iniciantes, e vai ajudar também algumas pessoas que já desenvolvem criaram alguns blogs. Então vai ser um guia com os 15 erros que você não pode cometer ao criar um blog profissional. Detalhe muito importante. É, você, esse vídeo é para você que quer criar um blog profissional tipo, ainda não entendeu o passo a passo. Porém, é só para você que quer criar um blog profissional. Ou seja, se você é, na verdade, uma pessoa que está a fim de criar um blog apenas para, sei lá, postar as coisas, assim, de forma desordenada mesmo, sem nenhum objetivo real e sem querer, tipo, ter algum retorno, tanto de transformação na vida das pessoas, como às vezes um retorno financeiro, então, na verdade, esse vídeo não é para você. Eu acredito que em alguns pontos pode ser que você fique até, né, um pouco chateado. Então, na verdade, fique à vontade se você não quer um blog profissional, se esse não é o teu intuito, é o teu objetivo, então você pode ficar à vontade, fechar a janela, não tem problema nenhum, a amizade continua, tem muitos outros vídeos que você vai poder acompanhar. Ok, se você é a pessoa que está em busca de criar um blog profissional, então esse vídeo é para você e vai ser um guia incrível. Ele vai ser dividido, tá? Talvez entre 13 e 15 vídeos, onde eu vou explicar detalhadamente cada passo e a importância desses passos. A gente vai trabalhar com o método do porquê, para sempre esclarecer as coisas, por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. E você com certeza não vai se arrepender. Então, vamos lá, vamos começar o nosso guia. 15 erros que você não pode cometer ao criar um blog profissional, certo? Bom, olá. Bom, primeiro erro, um dos mais graves. Utilizar ferramentas gratuitas, né, alugadas ou emprestadas. Aí você deve se perguntar assim, utilizar ferramentas gratuitas, né, alugadas e emprestadas. Não lembro de ter alugado nem emprestado nada de ninguém, então eu devo estar correto. Eu não sei. Para você ter uma ideia, construtores de sites como o Wix e o WebNode e vários outros que existem na internet são como se fossem ferramentas que, né, são gratuitas, porém elas são como se fossem alugadas ou emprestadas. E isso é horrível quando se trata de ter um blog profissional. Então, vai ser muito interessante repensar sobre isso. Então, assim, outros serviços online também, como o WordPress.com e o Blogger, eles também não são úteis, não servem quando se trata de criar um blog profissional. Então, esse é o primeiro erro, utilizar ferramentas gratuitas, que são, na verdade, alugadas ou emprestadas. Detalhe, você deve se perguntar, mas por quê? Se você está criando um blog com a ideia de ser um profissional daquele nicho, daquela área que você está criando aquele blog, então, essas ferramentas, elas acabam tendo uma série de limitações. Então, assim, você deve se perguntar, mas por que elas têm limitações? Elas não parecem ter limitações, mas por que elas têm limitações? Porque elas são gratuitas e elas são criadas para atender certos padrões. Então, principalmente um padrão de massa, que é toda essa galera que entra na onda de tentar criar um site ou um blog da maneira mais fácil do mundo, mais possível, tipo 5 minutos, que é ilusório. Ninguém cria um site ou um blog profissional em 5 minutos. Não verdadeiramente. Você cria lá uma estrutura, normalmente muito simples, mas isso não quer dizer nada. Bom, então vamos lá. As limitações elas têm porque elas são gratuitas e elas tendem a atender certos padrões, certo? E aí o que acontece? Eu quero falar um pouco quais são essas limitações. Quais são essas limitações que essas ferramentas que você pode fazer blogs e sites rápido, elas costumam ter. E são totalmente um erro para quem quer ter um blog profissional. Bom, uma das limitações é o espaço em disco. Então, isso significa o quê? Que se você em algum momento precisar, por exemplo, você está criando certas aulas, assim como eu estou fazendo essas aulas, mas você quer deixar essas aulas no teu servidor, ou seja, no teu site diretamente, e não colocar um iframe, um embed de outros sites que nem o YouTube, Vimeo e etc. Existem alguns motivos pelo qual você de repente gostaria de fazer isso. E não vai rolar.
Porque normalmente o espaço em disco desses sites que oferecem uma hospedagem grátis, eles tendem a ser um espaço de disco bem pequeno. Então, você já vai ter um problema aí, certo? Tem uma limitação. Segunda limitação, você não tem nenhum controle sobre os arquivos de página. Na verdade, eu julgo essa a maior limitação de todas. Não ter controle sobre os seus arquivos, que é o seu site, não ter controle sobre o seu site, significa que você vai ter uma série de outras limitações. Então, significa, por exemplo, que você vai, em algum momento, se você precisar fazer alterações diretamente nesses arquivos, você não consegue. Se você precisar fazer personalizações nesses arquivos, você não consegue. Se você precisar mudar um pouco a inteligência de como o seu website trabalha, você não consegue. E você não consegue também pedir para outros profissionais fazerem, porque esses arquivos estão bloqueados para que qualquer pessoa possa mexer neles. Então, essa é uma outra limitação. Uma outra limitação é integrar com outras plataformas, que tem um pouco a ver também com essa questão dos arquivos. Então, você tem uma limitação de integrar com outras plataformas. Então, vamos supor, você tem uma plataforma de e-mail marketing, você tem plataformas, às vezes, de comentários, plataformas de curtidas e outras coisas desse tipo. Às vezes, você tem plataformas de embeds de vídeo, enfim. Tem uma série de APIs que você pode utilizar na internet que são muito úteis, de pagamento. E muitos desses sites, que são essas ferramentas online de criar sites, elas têm essa limitação. Então, você vai ter muitos problemas quando você tiver que integrar com algumas APIs na internet, ou seja, outras empresas. Certo? Então, essa é mais uma limitação. Outra limitação, limitações de recurso de servidor, inclusive que podem tirar teu site do ar. Isso significa o quê? Significa que em algum momento, se o seu site começa a receber um pouco mais de visita, que normalmente não é nada assustador, são visitas até que a gente pode julgar medianas e que não te transformarão na pessoa mais famosa da internet, mas isso já pode ser o suficiente para tirar teu site do ar. Então, assim, isso tudo acontece devido ao recurso estar limitado. O servidor, os recursos do servidor estão limitados. Normalmente, esses serviços online de criar site, eles têm recursos limitados, até porque são centenas de milhares de pessoas que ficam criando site lá. Então, acaba que normalmente você não vai conseguir ter milhares de visualizações lá de forma tranquila sem que o seu site caia, ou sabe lá o que mais pode acontecer. Vários erros em sequência, sei lá, carregamento de página lerdo, pesado. Bom, outro problema, outra limitação que existe nesses serviços online de criar site é o suporte, que o suporte é apenas da empresa. Aí você deve se perguntar, suporte apenas da empresa? E não deveria ser assim? Aí eu te respondo, na verdade, quando eu digo suporte da empresa, apenas da empresa, é quase como se fosse isso mesmo, de forma literal. Então, eu vou dar um exemplo. Se você está precisando criar uma página totalmente diferenciada, um novo layout, porque você está querendo criar uma landing page no teu site, no teu blog. E aí você quer pedir para outro profissional criar isso, ou que outro profissional que você conhece e é super capacitado a fazer isso, possa te ajudar a fazer esse desenvolvimento. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na maioria das vezes, isso não vai ser possível, porque esse outro profissional talvez não consiga, inclusive dentro aquela outra limitação que eu falei, ele talvez nem consiga mexer nesses arquivos. Então, pode ser que você dependa apenas do suporte daquela empresa em específico, que normalmente acaba não ajudando muito, porque só dá dica, né? Não ajuda, de fato, você a desenvolver alguma coisa. Então, isso é uma limitação também. Outra limitação, e essa é crucial quando se trata de criar um blog inicialmente, ou um site, a limitação de mover o site, ou seja, mover os arquivos, que tem a ver justamente com os arquivos você não ter acesso a eles. Então, muitas vezes, não é possível mover o site. O que significa? Significa que, com certeza, se você cria um site numa plataforma gratuita e online, tá? E aí você, no futuro, decide mudar, no futuro você percebe que você está cheio de limitações e que você está crescendo e que você precisa mudar, você precisa alterar, você vai cair na real de que você não consegue mover o teu site. E aí é a hora que muitas pessoas percebem o erro que elas cometeram. Porque é nesse momento que você vai ter que, em meio a um monte de coisas acontecendo, de repente você está crescendo, recebendo mais visitas, precisando atender, responder comentário, e bolar novos posts e novos vídeos e não sei o que mais, um monte de coisa acontecendo, de repente pode estar rolando alguma parceria, e eu já vi até muitos casos desse tipo, e aí você vai ter que construir o site do zero de novo. Então, tudo aquilo que você correu no início, você vai ter que fazer na marra.
meio que obrigado. Lógico, você pode simplesmente pagar para alguém fazer isso, mas sempre o valor, você vai pagar o valor de alguma forma. Ou você vai pagar porque você vai fazer, ou você vai pagar para alguém fazer. Então, assim, de qualquer forma, você vai acabar tendo aí um prejuízo depois em cima da hora. Então, eu diria que essa é a pior das limitações. Normalmente as pessoas não movem esses sites. Então, você algum dia ficando um pouco melhor aí, suas condições de você, né? Você ter mais clientes, mais visitantes, se você quiser mover, normalmente você não pode mover. Então, essas são as limitações, né? Algumas delas aí que você pode ter ao construir um site numa ferramenta gratuita. Bom, eu não vou nem ficar me explicando, porque no começo do vídeo eu já expliquei que o vídeo é para pessoas que querem criar um blog profissional, certo? É simples assim. Se você quiser outro entendimento das ferramentas, eu tenho alguns outros vídeos. Você pode acessar www.hbook.com e lá você pode ver outros vídeos meus falando e vocês vão ver que eu tenho até uma perspectiva positiva até dessas ferramentas. Porém, aqui o vídeo é para pessoas que querem criar o blog de forma profissional, certo? Então, eu não vou ficar me explicando. Beleza. Aí a pergunta, Wagner, por que elas não servem para o meu blog? Ok. Porque para um blog profissional, costuma-se ter uma... Fora, lógico, dessas limitações, né? Você pode se perguntar isso ainda. E a questão é que um blog profissional, ele costuma ter uma série de personalizações. Além dele ter que estar adequado ao seu negócio, ao seu tipo de negócio em específico. Então, para você entender isso ficar claro, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, acabei de te explicar que existe um site meu, um projeto meu chamado www.hbook.com.br, certo? Esse site, se você acessar ele, você poderá depois acessar os e-books online, certo? E aí, quando você acessar esses e-books online, você vai perceber algumas coisas, talvez você perceba, outras talvez não, mas porque não fica tão fácil de se perceber. Mas basicamente é um site bem diferenciado do restante da web. Não é um padrão, não segue o padrão que normalmente você vê pela internet. Até porque a ideia é ser um e-book online. Então, o grande objetivo desse site é que as pessoas possam ler e-books online. E a ideia de um e-book que eu tenho é que eu tenho o poder de oferecer maior qualidade e quantidade de conteúdo, além da navegação passo a passo, que normalmente é um e-book. Em um livro, você lê passo a passo, porque você lê página a página. E isso, na minha opinião, em muitos momentos, é muito melhor para as pessoas entenderem, aprenderem e consumir o conteúdo. Por isso, a ideia desses sites, né, dessas páginas, é ser um e-book online. E aí, o que acontece? Primeira coisa, eu estou dando um exemplo da criação, literalmente, desse site, tá? Então, a primeira coisa, quando eu tive essa ideia, que pode ser o seu caso, agora que você está tendo uma ideia de blog, de site que você possa ter, eu comecei a pensar como é que eu poderia concretizar essa ideia, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tive que fazer foi desenvolver um template personalizado, porque vocês podem ver que o template não é comum. Tecnicamente falando, ele é zero comum, tá? Visualmente, pode ser que algumas pessoas achem alguma coisa em comum com outras coisas. Tecnicamente falando, ele não é nada comum. Então, eu tive que desenvolver esse template. Além disso, eu tive que, pela ideologia do e-book em si, eu também utilizo muitas imagens, utilizo efeitos para ilustrar em alguns momentos, e tudo isso carregando na mesma página. Para essa ideia do e-book, existe uma necessidade de eu ter um maior controle sobre o peso das páginas. Isso significa que as páginas poderiam ficar muito pesadas, e elas não podem ficar muito pesadas. E aí eu tive que trabalhar isso também, esse desempenho da página. E aí, para trabalhar esse desempenho, eu tenho que ter total controle. E aí também é importante ter esse desempenho para que as pessoas possam carregar essas páginas nos celulares, mesmo com internet 2G ou 3G, certo? E aí você também, com tudo isso, ou com só isso, porque tem muitas outras personalizações, integrações, entre outras coisas, já ficaria inviável, por exemplo, o meu projeto ser produzido numa dessas ferramentas online. E aí você pode pensar assim, nossa, Wagner, mas eu acho que o seu projeto é meio personalizado demais. Não, eu sou desenvolvedor web há 9 anos. E o que mais acontece são pessoas que elas acham que o projeto delas são comuns e são iguais, sei lá, a todos que existem. Mas quando elas começam a tratar aquilo como um negócio de verdade, elas percebem que normalmente nunca é comum. Então você começa a perceber várias coisas que você precisa ter como diferencial. E aí você vai cair na real de que você
precisa de uma ferramenta onde você possa desenvolver de verdade a sua ideia, o seu blog. Então, nesse caso, nessas ferramentas online, você não teria toda essa liberdade, não poderia fazer essas personalizações, certo? Aí, beleza. Aí você pode me perguntar, Wagner, mas todas as ferramentas online, todas as ferramentas grátis online são ruins? Ou todas as ferramentas gratuitas são ruins? A resposta é não. Porque, na verdade, a questão é que a plataforma é online. Veja bem, essa é a questão, foque bem nisso. A questão é que a plataforma é online. Então, é um servidor que não é seu. Isso é a mesma coisa quando você mora de favor ou quando você mora numa casa alugada. Ou seja, você quer mexer naquela casa, você quer fazer alterações, e você não pode, você não tem controle sobre aquilo. E se algum dia o dono da casa, ou no caso do site, a empresa que é dona daquele servidor, ela tomar alguma decisão, ela pode com certeza afetar você, seu projeto, seus negócios, e você não vai poder fazer nada, você não vai poder fazer nada. Dá um exemplo, se qualquer uma dessas ferramentas falem, elas abrem falência hoje, por qualquer motivo que seja, ou descobre qualquer problema e elas têm que fechar, ou elas, sei lá, existe uma série de problemas que podem acontecer com elas. Todas as pessoas que têm site nessas ferramentas, elas não terão o que fazer. Elas vão ficar todas à mão, seus projetos estarão perdidos e elas vão ter que chorar mesmo no leite derramado, não vai ter o que fazer. Vão ter que reconstruir todas, aquelas que quiserem, tiverem vontade, ainda normalmente vontade, forças, vão construir todas essas ferramentas, o blog delas, o site do zero. Provavelmente em uma ferramenta assim como eu estou sugerindo. Então, assim, a questão é que essas ferramentas online, elas são alugadas ou emprestadas. Podemos dizer que você pode entender dessa forma. É como uma casa alugada ou quando você mora de favor. Não é seu, de verdade, não é seu. Se a qualquer momento acontecer algum problema, você poderá ser totalmente prejudicado e não poderá fazer nada em relação a isso. Certo? Ok, você pode me perguntar, então, Wagner, como que eu faço para ter um blog profissional de graça? Interessante. Por quê? É fato que a maioria das pessoas não tem dinheiro para investir, para pagar para profissionais desenvolverem seus sites, blogs e etc. Então, existe sim a forma correta de você fazer um blog profissional totalmente de graça. E essa forma começa por você escolher uma plataforma de graça com potencial de criar um blog profissional onde você possa fazer tudo aquilo que eu falei que as outras plataformas não deixam. E normalmente essas plataformas são plataformas open source, certo? Aí você deve se perguntar, por quê? Bom, por que o open source? O open source, na verdade, significa código aberto. Então, são plataformas de código aberto, que são desenvolvidas para serem oferecidas totalmente gratuitas, para que o usuário faça o que bem entender com elas. Ou seja, para você entender isso, a plataforma open source, você baixa ela e você faz o que você quiser. Literalmente, se você quiser transformar a sua plataforma que você baixou em uma totalmente diferente a partir daquela, você pode fazer. Você tem a liberdade 100% de fazer o que você bem entender com essa plataforma. Ou seja, você pode criar um blog totalmente personalizado com o que você achar que é mais absurdo do mercado e não tem problema algum. Bom, e eu tenho alguns exemplos de plataformas desse tipo, open source, que eu já utilizei. E eu posso aqui citar elas. Então, o Joomla, o WordPress, o Drupal, o Silverstripe, o Concrete 5, o Tipo 3, Subrion e o Impress Pages. Esses são alguns, alguns CMS e frameworks que você pode utilizar, que são código aberto, são plataformas de código aberto, ou seja, você pode baixar elas e você pode fazer o que você quiser com elas. Você pode criar um site, um blog profissional, ou até em outros casos, você pode criar sites de imobiliária, você pode criar sites de guia, você pode criar redes sociais, você pode criar uma série de coisas com esses sites, com essas plataformas. E elas são open source. Então, agora uma coisa que é importante você não confundir nessa lista o WordPress open source com wordpress.com online. Lembre-se o seguinte, online nada é seu, certo? O WordPress ele oferece os dois tipos de plataforma. Ele oferece o wordpress.com, que é online, que você faz o site lá, fica no subdomínio, e aí você fica lá preso às regras que existem lá.
E existe o WordPress open source, que você baixa e você desenvolve. Todos os profissionais, de verdade, que têm blogs profissionais, eles desenvolvem no WordPress open source, certo? Então eles baixam e criam um blog deles, depois sobem o servidor. Bom, basicamente a diferença entre o open source e o online é que você não viverá sobre as regras do dono da casa. Então você ainda, além de estar preso e cheio de limitações, né, as limitações são citadas acima, pode ter sérios problemas no futuro, se você usa uma ferramenta online. Se você usa um open source, você pode baixar e pode utilizar a ferramenta de forma 100% livre. Então, basicamente, essa é a primeira aula que diz respeito ao erro de utilizar ferramentas gratuitas, que são alugadas ou emprestadas, para criar um blog verdadeiramente profissional. Então, não cometa este erro, certo? Você agora sabe o que você não deve fazer e aqui nesse vídeo eu já falei também o que você deve fazer nesse primeiro passo. Então, dentro desse primeiro passo da plataforma, saiba que é isso daqui que você precisa. Dentro desse curso, né, a gente pode entender que é um curso, né, que vai ter várias aulas falando dos erros. Você também, eu não comecei pelo mais básico, que seria falar de domínio e hospedagem, ainda vou citar isso mais para frente, porém, se você já quiser entender, isso é extremamente importante, se você já quiser entender tudo sobre domínio e hospedagem de forma profissional, de forma correta, você pode assistir outros 2 vídeos meus, que são e-books online. Você pode acessar o hbook.com.br e assistir esses outros vídeos. E aí você consegue, então, ficar por dentro disso, até que chegue as outras aulas para eu falar de uma forma diferente sobre esses 2 pontos, que são hospedagem e domínio. Mas nessas 2 aulas vocês já vão conseguir saber tudo sobre isso, hospedagem e domínio, pelo menos tudo que realmente importa para criar um blog profissional. Certo? Então assista essas aulas também. E aguardem o lançamento da segunda aula que vem com um segundo erro mais cometido aí pela galera que quer fazer um blog profissional, mas começa da maneira errada. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado por ter ficado até o final da aula. Se inscreva na lista. Toda vez que você acessa um e-book online, existe a possibilidade de você se inscrever na lista para receber os próximos e-books. Então, por exemplo, se você se inscrever nesse e-book, aqui na descrição você pode clicar para você ir para o e-book, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, né? Você pode já estar vendo no e-book. Então você pode clicar na descrição, ir para o e-book, e lá nas páginas existe a possibilidade de você se inscrever. Se você se inscreve na lista, você já recebe os próximos vídeos em primeira mão. Então você nem precisa ficar preocupado quando eles vão ser lançados, porque você já vai receber eles na caixa do seu e-mail. Outra coisa importante, sempre dê uma olhadinha na caixa de spam. E se o e-mail aparecer lá na caixa de spam, você coloca o criar blog, né, como ou o Hbook como o seu contato, para que você possa sempre receber na tua caixa de entrada esses e-mails, certo? Valeu, muito obrigado e tchau!